Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre componentes eletrônicos. Esse vídeo aqui, ele na verdade é um complemento para a minha máquina de solda novamente. Dessa vez eu vou mostrar os capacitores que serão usados na minha máquina. Aqui eu tenho em mãos dois capacitores, cada um com 10.000 microfarads e 63 volts. Ambos são da mesma capacitância e da mesma tensão de trabalho. Bom, nesse vídeo aqui é mais para mostrar um pouco sobre o capacitor, como fazer algumas leituras nele, esse tipo de coisa. Bom, é, aqui só olhando ele dá para fazer alguma leitura visual do componente. Por exemplo, temos aqui uma temperatura de até 105 graus, que é a temperatura máxima que pode aquecer. Temos aqui essa faixa da cor cinza, que representa o polo negativo do capacitor. Temos aqui também a tensão máxima de trabalho e a capacitância que esse capacitor tem. Basicamente temos essas informações no capacitor. Bom, esse outro aqui, ele é o mesmo que esse, então as informações são idênticas. E eu vou mostrar para vocês neste vídeo como é que a gente pode testar esse componente chamado capacitor. Lembrando que esse vídeo aqui é para testar capacitor eletrolítico. Para testar outros capacitores é parecido, porém esse tipo de capacitor aqui, ele tem algumas informações a mais que tem que ser consideradas ao invés do capacitor como de poliéster, como capacitor cerâmico, como capacitor de motores, esse tipo de coisa. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês as informações que temos a respeito desse capacitor. Bom, pessoal, num capacitor eletrolítico, nós temos que levar em consideração três informações dele. A primeira delas é a sua capacitância. A segunda delas é o seu ESR, que é a sua resistência interna. E a terceira é esta aqui. Eu acredito que se chama Veloz. Bom, mas basicamente é o seguinte. Eu vou explicar para vocês como é que funciona primeiro a capacitância. Basicamente é o seguinte. Vocês viram que aqui o capacitor, ele está mostrando uma capacitância de 10.000 microfarads. Ou seja, essa é a sua capacitância. Esse valor aqui ele é visual, porém é importante testar o componente. O ESR só é possível testar com um tipo de teste especial, digamos assim. Temos o teste chamado capacímetro. E esse teste aqui, capacímetro, ele dá o valor da capacitância do capacitor. Porém, eu creio que o capacímetro ele não tem a capacidade de mostrar o ESR, que é a resistência interna do componente, que é muito importante nesse tipo de capacitor. E também eu acredito que o capacímetro ele não mostra o veloz, ou seja, para esse tipo de teste mais aprofundado é importante ter um teste especial em bancada. Me perdoem pelo erro. Bom, pessoal, a capacitância ela pode ser lida de várias formas. Picofarad, nanofarad, microfarad e farad. Basicamente são essas as leituras de capacitância. Temos um capacitor de, por exemplo, 1 microfarad. 1 microfarad é igual a 1000 nanofarads. 1 nanofarad é igual a 1000 picofarad. Tem capacitores eletrolíticos com apenas 1 nanofarad, tem capacitores eletrolíticos com 1000 picofarads, que em tese é a mesma coisa. Tem capacitores que não chega a dar 1 microfarad, chega a dar menos, chega a dar 0,470 nanofarads. Vai variar muito de capacitor para capacitor. Mas enfim, na eletrônica geral, nós costumamos usar microfarad como referência. Eu vou pegar aqui um capacitor de sucata para vocês entenderem. Aqui eu tenho um capacitor, ele foi retirado de uma placa de sucata. Podemos ver aqui que ele tem um limite de tensão de até 50 volts e uma capacitância de 10 microfarads. Vocês podem ver, esses são os dados do capacitor. Bom, pessoal, antes de fazermos os testes, temos que considerar algumas coisinhas. Cada capacitor ele tem uma tolerância, no caso uma margem de erro de capacitância. Por exemplo, esse aqui, ó, ele apenas diz a sua temperatura, no caso menos 40 graus até 105 graus. E ele mostra apenas aqui a sua tensão de trabalho e a sua capacitância, como vocês podem ver. Alguns capacitores, ele mostram letras. Eu vou ver se eu acho algum aqui e mostro para vocês. Bom, pessoal, infelizmente eu não achei o que eu estava procurando. Mas basicamente é o seguinte, ó. Aqui eu tenho outro capacitor. Quando a gente tem aqui a capacitância, se ao lado dele tiver tipo aqui, ó, microfarad, que é essa leitura. Se ao lado dessa parte aqui tiver outra letra,
Essa letra é a tolerância que o capacitor tem em sua capacitância. Como esses aqui eles não têm nenhuma letra, eu considero que eles estejam até 20% para mais ou 20% para menos. É a tolerância. Se ele tiver, por exemplo, 20% abaixo do valor, ainda está dentro. Só que se tiver mais de 20% da capacitância para baixo, é necessário trocar esse capacitor. Lembrando que para esse teste é considerado a capacitância, o ESR, que é a resistência interna, que já mostro para vocês uma tabela, e o veloz. Essa informação aqui, eu não sei muito a respeito sobre ela, só que pelo que entendi, ela não pode ultrapassar o valor de 15. Mas, até onde eu entendi, é isso aqui. E esse valor não pode estar acima de 15. A resistência interna, ela vai variar. Tem uma tabela disponível aí no Google, para quem quiser pesquisar. É só pesquisar ESR de capacitância para capacitores eletrolíticos, por exemplo. Aí lá vai dar uma tabela com a capacitância de cada capacitor e a resistência interna que ele pode dar no máximo. Eu vou mostrar essa tabela para vocês. Bom, pessoal, essa aqui é a tabela, como vocês podem ver. Temos aqui alguns valores de tensão até 450 volts e um mínimo de 10 volts. Temos aí, ó, o ESR que esse capacitor, no caso aqui, ele pode registrar lá no nosso teste. Por exemplo, bom, pessoal, utilizando o exemplo de um capacitor de 63 volts com uma capacitância de 4.700, temos um SR de 0,1. Se esse valor que está na tabela de 0,1 e o capacitor apresentar uma leitura de, por exemplo, 0,15, 0,20, esse capacitor já está com o SR alterado. Consequentemente, ele não é viável de ser usado porque o valor dele não está mais dentro do parâmetro que deveria estar. Bom, pessoal, vamos considerar que, já que aqui não tem 10.000 microfarads, temos um SR, no caso, né, de 0,1, como vocês podem ver, ó. Ou seja, por mais que a capacitância esteja alta, a tensão também está um pouco alta, porém o SR é 0,1 no máximo. Se der acima disso, muito provável que o capacitor não serve mais para usar. Ele até pode ser usado, mas ele não está dentro dos valores nem de SR e, consequentemente, quanto mais o SR for subindo, a capacitância vai se perdendo. Bom, sem mais enrolação, vamos fazer um teste. Para isso, eu não vou usar o capacímetro, já que eu não tenho um. Eu tenho um teste que ele mede capacitância, porém ele mede até 60 microfarads. Aqui temos mais do que 60. Para isso, eu vou utilizar esse teste aqui, ó. Ele é um LCR. No caso, ele não tem aqui escrito, está lá na embalagem dele. Ele é um LCR TC1. Para quem quiser pesquisar, é só pesquisar LCR TC1, que vai aparecer essa belezinha aqui. Bom, ele é um teste multifunção. Na verdade, esse teste aqui, ele não serve somente para capacitores. Ele é para vários componentes eletrônicos. Dá para testar transistores do tipo MOSFET, PNP, NPN, GBT, TRIAC. Dá para testar resistência, diodo. Dá para testar também diodo Zener. Dá para testar capacitores. Enfim, é um teste muito importante aqui na bancada. E vamos usar esse capacitor aqui como referência. Lembrando, o capacitor tem que estar descarregado para inserir no teste. Senão, o capacitor com alguma carga pode queimar o teste. Bom, vou apoiar aqui o celular. Tem que fechar um curto no capacitor, para que ele não tenha nada de tensão. E agora é fazer o teste. Aqui é o seguinte, ó. Aqui talvez vocês não consigam ver, mas ele tem uma numeração, que é 1, 2, 3. Ó, aqui por exemplo, ó. 1, 2, 3. 1 está pintado de vermelho, o 2 está pintado de azul, e o 3 está pintado como se fosse um roxo, um violeta. Mas enfim, eu vou ligar aqui nessa parte de baixo para que vocês possam ver. Ó, tá ligado no 1 e no 3. Start. Aqui temos alguns valores do capacitor. Temos um ESR de 0,02, ou seja, é muito menor que 0,1. Temos uma capacitância de 9.871 microfarads, ou seja, se for 20% de tolerância, 10.000, 20% vai ser 2.000. Ou seja, estamos dentro ainda da tolerância de capacitância. Bom, pessoal, dei uma pausada aqui justamente nesse ponto para mostrar para vocês que estamos dentro da capacitância, estamos dentro do veloz e estamos dentro do ESR que o capacitor pode dar. Bom, pessoal, basicamente temos um capacitor funcionando. Esse capacitor ainda está dentro do valor da capacitância, considerando 20%, ou até mesmo 10%. Ele está dentro.
Temos uma tensão de trabalho, que essa tensão aqui é somente colocando carga nele, para ter certeza. Mas esse capacitor aqui eu já usei antes, era só mesmo para saber se ele estava funcionando bem. E temos também o Veloz, que está no valor bom, está no valor muito bom. E enfim, é esses dois capacitores aqui que serão usados na minha máquina. Eu tenho 4, porém eu só irei usar 2. Bom, vamos carregar um pouquinho aqui, né, e vamos mostrar para vocês. Caso eu mostrar aqui para vocês como é que ele trabalha. Bom, pessoal, carreguei ele utilizando essas baterias aqui, vocês podem ver. É uma tensão baixa, não é tão alta, mas vamos ver, né, se ele tem muito poder de fogo, digamos assim. Ó, vocês podem ver, é bastante fogo para um capacitor assim tão pequeno. Bom, basicamente é esse o componente eletrônico que eu queria mostrar para vocês. Ah, pessoal, lembrando, eu não falei aqui para vocês que tem uns capacitores que para mim é novo, mas ele já existe há um bom tempo, que são chamados de supercapacitores. Lembra que eu mostrei aqui para vocês que 1 microfarad equivale a 1000 nanofarads e 1 nanofarad equivale a 1000 microfarads? Então, um capacitor de 1 farad, que no caso é considerado os supercapacitores, esse supercapacitor eu já vi ele de 500 farads. Deixa eu passar aqui para lá. Eu já vi dele de 500 farads e já vi ele até de 3000 farads e de 500 farads também. 1 farad ele é equivalente a 1 milhão de microfarads. Basicamente, 1 farad equivale a esse valor aqui, ó, vocês podem ver. Eu não falei dos supercapacitores porque eu não tenho nenhum em minha posse no momento. Mas se eu tiver algum supercapacitor, se aparecer algum de sucata por aí, eu tento mostrar para vocês como é esse supercapacitor. Mas basicamente, ele é como se fosse uma bateria. Ele consegue armazenar, a capacitância dele é tão alta que ele consegue armazenar energia como se fosse uma bateria. Ele é difícil de pegar carga porque a capacitância é altíssima. Mas também ele é um pouco difícil de descarregar porque sua capacitância também é altíssima. Mas bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui é um pouco mais intuitivo, né, para mostrar para vocês os passos finais da máquina de solda. Ainda tem muita coisa para fazer, porém, cada coisa que eu for colocar nela, mesmo que altere uma besteirinha de nada, eu vou tentar mostrar para vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, comenta aí embaixo o que é que você está achando, se você quer que eu continue esses vídeos, se você quer algum projeto que eu desenvolva, se você quer algum tipo de conteúdo novo. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu!